Olá, amigas e amigos. TVE Entrevista e o canal Bob Fernandes no YouTube, hoje em conversa com Mário de Mello Kertz, que nasceu em Salvador a 21 de março de 1944. Mário Kertz, hoje dono e comunicador de grande sucesso na Rádio Metrópole, foi prefeito de Salvador por 2 vezes. Na primeira gestão, foi nomeado por Antônio Carlos Magalhães. Não havia eleição direta, era tempo da ditadura e a eleição era biônica. Rompido com a CM, que o nomeara e demitira, teve vitória estrondosa na eleição direta em 1985. Na segunda gestão, uma equipe talentosíssima sob seu comando. O segundo mandato, com intervenções que marcaram a cidade. Obras tocadas pelo arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, que trabalhou com Lúcio Costa e Niemeyer na construção de Brasília. Mário Kertz tem 5 filhos e 9 netos e acaba de lançar seu livro de memórias, Riso, Choro e Tudo Mais que Vem no Meio, como veremos. Mário Kertz, prazer em recebê-lo aqui na TVE. A alegria é minha, né? Estar na TVE, que eu acompanho desde a criação, e agora, durante esses governos últimos do PT, essa maravilha que virou essa TVE, e está com você, querido amigo, por quem eu tenho uma enorme admiração. Muito obrigado. Como isso aqui vai para o país todo, Mário, comecemos pelo começo. De onde vieram, por que vieram os Kertz e os Mello, como é que vieram parar na Bahia? Rapaz, é interessante. Meu pai, Jorge Kertz, nasceu em Budapeste e tentou entrar na universidade lá, não conseguiu, porque havia um número fechado para judeus. Uma taxa pequena, os judeus não tinham mais lugar, ele foi estudar na Áustria. Se formou na Áustria em engenharia e voltou para Budapeste, não tinha emprego. 1933, ele tinha 23 anos de idade, uns amigos disseram, vamos ao Brasil? Ele disse, vamos. Ele não falava uma palavra de português, ele falava húngaro, alemão, inglês, não falava português. Pouquíssimo dinheiro, entrou no navio e chegou no Brasil e foi para São Paulo. Trabalhou um tempo em São Paulo, até que mandaram ele ir para Ilhéus instalar o primeiro cinema lá, e depois ele veio para Salvador. Bom, aí vai para a coluna judaica, onde encontra quem? Minha mãe, Violeta, Sara Violeta Mello, era o nome original, depois Mello, que é uma judia amazônica, cuja origem era do Marrocos. Né? Meu avô era de Tanger e minha avó era de Iaçuíra, uma cidade que eu visitei até no ano passado. E que, como todo judeu errante, quando acabou o ciclo da borracha, eles saíram, né? Foram para vários estados, chegou em Juazeiro, comprou um hotel, que tem lá até hoje, o Hotel Juazeiro, depois veio para Salvador. E aqui, então, meu pai e minha mãe se encontraram, se conheceram na comunidade israelita, que era grande na época. Sua família tinha posses? Como é que foi sua infância? A minha infância foi já boa, né? Eu nasci na maternidade Climério de Oliveira, que é da Universidade Federal, né? Hoje da Universidade, na época não era. E morei 1 ano no Castanheda, ali na Rua da Palma, ali por trás do quartel-general. E meu pai, então, trabalhando, acabou ficando rico. Rádio? Hein? Rádio? Ele era comerciante, ele tinha uma loja de rádio, que era de um alemão. Quando ele comprou, é engraçado essa história, ele comprou na marra e na coragem, porque tinha uma estante assim com vários rádios que o alemão tinha dinheiro e vendia. O alemão vendeu para ele, ele só tinha 2 rádios, aí ele botava esses 2 rádios, o resto tudo caixa vazia. Mas ele soube trabalhar, acabou ficando rico. Minha mãe era dentista concursado da prefeitura, onde trabalhou até morrer. Então, já com 1 ano de idade, eu fui morar numa casa burguesa, na Barra, e aí sempre vivemos bem. A caminhada até a UFBA e a administração escolar foi onde? Bom, eu comecei na sociedade israelita, na escola israelita. Tinha? Até o 3º ano primário. Tinha uma comunidade
É uma comunidade enorme, grande. Meus irmãos mais velhos, Eduardo e Carlos, fizeram todo o primário, não tinha ginásio lá. Mas quando eu estava no terceiro ano, houve uma cisão entre judeus progressistas, que eram os comunistas, e judeus sionistas. E aí, com isso, meu pai, minha mãe e outros judeus saímos da escola e eu fui parar, e meus irmãos também, no Colégio 2 de Julho, que era o único que aceitava judeus sem ser obrigado a ir para o catecismo. Que era um colégio evangélico. Mas... Era presbiteriano, depois dos Celso americanos. Dourado, Celso Dourado foi diretor. Tem essa cisão que você falou, persiste até hoje e mais ainda acentuada, né? Perfeitamente, até o caso de Breno Altman, nosso querido e grande jornalista, agora foi processado, inclusive pelo Ministério Público Federal. Essa semana agora passada, por dizer o que pensa. Pois é. Com que idade você começou a ganhar o seu? Fazendo o quê? Olha, quando minha mãe morreu, ela tinha 49 anos, morreu de repente. Ela tinha uma saúde de ferro, no fim de semana morreu. Aí papai já era bem rico. E aí ele dividiu a metade de mamãe com os 3 irmãos. E cada um de nós ficou com uma parte considerável. E a gente não precisava, inclusive, trabalhar de jeito nenhum. Mas Eduardo, meu irmão, que é o do meio, que já faleceu, e eu começamos a trabalhar imediatamente. Eu tive loja de roupa feminina, eu fui sócio de Nilo Coelho, que foi governador da Bahia. Que lugar? Vendendo conjunto de banlon, que era uma roupa feminina no interior da Bahia. Como camelô, rapaz. Depois tive uma loja, depois Eduardo e eu vendíamos automóveis, nós comprávamos carro em São Paulo, víamos pela estrada, ele num Rio carro, Bahia. eu em outro. E vendíamos aqui. Isso anos 60. Hã? Anos 60 já. Mamãe morreu em 62, era 60 e lá, final de 60, por aí. E como é que foi sua largada na vida profissional, administração já? Sim, olha, primeiro eu fiz vestibular de Direito, perdi. Foi logo depois da morte de mamãe, mas não foi por isso, não, porque eu não estudei mesmo. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando com meu pai. E eu pensei, inclusive, em estudar comércio para ser o seguidor de papai, lá com o negócio dele. Mas um dia meu irmão Eduardo disse, olha, tem uma escola nova aí na universidade, a escola de administração. Fiz vestibular e passei. Fiz administração de empresas. No último ano, eu não tinha me formado ainda, um professor me chama para ser diretor da divisão de consultoria de empresas da Secretaria de Indústria e Comércio do governo Lomanto Júnior. Eu não era nem formado, eu fui. Depois ele foi ser secretário da Fazenda de Antônio Carlos Magalhães, prefeito. Me chamou para ser chefe de gabinete e eu fui. Final dos anos 60 ali. 67 a 70. Antônio Carlos assumiu 13 de fevereiro de 67. E aí eu acabei ficando no serviço público. E quando é que você conhece e começa a trabalhar com Antônio Carlos Magalhães, o ACM, o original, como você costuma dizer? Você já vinha do setor público, né? Já vinha trabalhando com o Sandy. Sim, não, eu vinha trabalhando com o Sandy. Quando o Sandy foi ser secretário da Fazenda, ele me colocou como chefe de gabinete e substituto eventual dele. Eu tinha horror, Antônio Carlos Magalhães. Eu era um cara de esquerda, o SNI tem lá os meus registros. Ah, é? Ele estava em alguma organização? Era chefe? Não, em organização não, mas se for no SNI, comunista, de esquerda, contra o regime. E eu tinha horror a ele, né? Porque ele era aquele sujeito que botava para ser, né? Defensor do golpe. Aí, no princípio, era uma relação muito formal, mas com o tempo eu ia despachar com ele, trabalhar com ele quando o Sandy estava viajando, e ele começou a me pedir para fazer ampliação do Corpo Bombeiro, reforma da administrativa da prefeitura, o relatório dele, e aí começamos a ter uma convivência mais próxima, e ele gostou muito de mim, ele me achava isso e aquilo. E aí eu acabei. Dizem não, parece que é fato, que ele trazia muita gente da esquerda para trabalhar com ele, né? É fato, é fato. E dizia por quê?
Não, ele ia mais porque ele achava que eram pessoas mais inteligentes. Ele não tinha esse tipo de... Apesar de ser o defensor do golpe de 64, que era basicamente anticomunista, o Brasil vai virar uma Cuba, né? Chegava longe, né? Pois é, ele não tinha isso, não. Inclusive, o primeiro congresso da UNE, ele bancou... Sim, aí ele já governador. Já em 79. O primeiro governo, ele autorizou e 79. cedeu 70... Não foi 79, 70... Centro de convenções. Ele cedeu o centro de convenções. Em pleno regime militar, o pessoal ficava assombrado com ele, mas ele tinha esse lado, sim. São infindáveis as lendas sobre a CM na relação com seus comandados, né? Muita gente que eu conhecia até o temia. O que é fato e o que é lenda nisso? Não, eu acho que é fato. Ele se fazia temer, sim. Ele era uma pessoa que era muito cioso da autoridade dele. Ele dava muita autonomia administrativa e zero de autonomia política. Ele não gostava que tomassem intimidade com ele. Eu cheguei a ter muita intimidade com ele, inclusive pessoalmente. Então, eu respeitava ele. Ele tinha um telefone que ele mesmo atendia. A gente chegava para despachar e aí Barbosa Romeu, chefe da Casa Civil, grande figura, grande, maravilhoso, uma das melhores figuras humanas que eu conheci, fantástico, de uma cultura. Barbosa Romeu dizia: agora não. Às vezes, quando eu estava trabalhando com ele, ao lado dele, esse telefone tocava, imediatamente eu me levantava e saía. Ele dizia: não, fique. Não, eu sei que... Aí depois ele dizia para mim: rapaz, você sabe que você é o único sujeito educado que quando vê esse telefone tocar, você se levanta. Os outros se aproximam. E os outros ficam, rapaz. Se aproximam. No livro você admite ser um esquentado. Como foi a relação entre dois esquentados? Porque ele também era muito esquentado. Muito. Mas, veja bem, tem um caso que é muito interessante. Eu acho que eu nem coloquei no livro, que é o seguinte. Nós estávamos fazendo um trabalho muito importante na recuperação do Pelourinho. No primeiro governo dele, eu era secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia. E eu que acompanhava isso com Vivaldo da Costa Lima, que é uma figura IPAC, né? maravilhosa. Era exatamente o diretor do IPAC, um antropólogo, uma figura, professor universitário. Jogava duro também. Hein? Ele jogava duro também. Jogava duríssimo. Mas um dia, Antônio Carlos chama pessoas de São Paulo, do Rio, para uma tal inauguração que ia ter no Pelourinho. E na hora da inauguração deu alguma coisa errada que atrasou e não foi como ele queria. Ele deu um esporro nesse Vivaldo na frente de todo mundo. Rapaz, eu fiquei irritadíssimo com isso, quieto. Aí Vivaldo chega para mim e diz: eu vou pedir demissão. Eu não suporto isso. Eu digo: acho que você está certíssimo, você não pode fazer outra coisa, você tem que pedir demissão mesmo. Ou você não vai lhe respeitar nunca. Parou aí? Não. Depois dessa festa, eu iria para Ondina me encontrar com ele e tratar de assuntos da secretaria. Chego lá em Ondina com a cara assim, irritadíssimo, né? Irritado. Ele olhou para mim e disse: o que é que você tem? Aquele jeitão dele. Disse: não, nós perdemos um excelente auxiliar porque o senhor destratou ele na frente de todo mundo. Ele aí dá uma gargalhada. O que é isso? O que é que você está pensando, Mário? Ele ligou para mim pedindo desculpas. Rapaz, foi a primeira vez que eu caí assim. Aí ele chegou e disse: você acha o quê? Que as pessoas largam poder com facilidade? Você que está parecendo uma mimosa pudica, aquela planta que quando toca se fecha. Ele dizia isso de mim, porque quando eu me chateava com ele, na mesma hora fechava a cara. E tivemos
Várias dessas. E por que se deu o rompimento? Não sei se foi um motivo só. Salvo engano, foi também na época, no meio daquele quebra-quebra, logo no final do quebra-quebra, que foi comandado pelo PCdoB, mas à época também acho que havia uma discordância sobre a sucessão dele aqui, quando caiu o avião do Clériston, mais ou menos naquele tempo. Foi isso mesmo? Ó, veja bem, tem gente que até hoje associa o quebra-quebra, não tem nada que ver. Quando teve o quebra-quebra, ele tratou muito mal essa questão e eu fui contra o que ele fazia, mas ele foi para a prefeitura, fez questão de sentar na minha cadeira, não foi legal. Ali a gente estranhou. Mas isso começa um pouco antes. Eu tomei posse prefeito biônico em 19 de março de 79. Em 1980, eu preparei o carnaval todo, que era da prefeitura, e um dia, jantando no Palácio de Ondina, Eliana, eu, Arlete e ele, só nós quatro. Eliana, sua mulher. Eliana, minha mulher, mãe na época, Eliana Kerter, exatamente. 4 dos seus filhos, não é isso? Exatamente. Sérgio era o primeiro. Sérgio é o primeiro, filho de Alzira, minha primeira mulher. Aí eu viro para ele e digo, governador, o carnaval está todo pronto, o senhor sabe que eu adoro viajar para o exterior, Eliana e eu estamos indo para o exterior passar o carnaval. Ele olhou assim firme para mim. Eu fiquei assim. Ele disse, candidato a governador não sai no carnaval, tem que ficar em todos os lugares. Ele disse, tá, quem é o candidato? Você. Então, eu não queria vir ser prefeito. Eu disse a ele que eu não queria vir para Salvador, eu queria ficar no Rio, na Eletrobras. Estava muito bem lá. Aí ele sai com essa e começa, né, a preparar isso, tal, tal. Acontece que ele começou a ficar com um pouco de ciúme. Ele tinha jogado uma isca para ver se você mordia, você não mordeu, ele falou, opa, ele quer mesmo. Rapaz, eu acho que não foi isso, não. Era ciúme mesmo. E muita gente em volta dele dizia, pô, Mário vai crescer muito, depois ele não vai ficar ao seu lado, aquela coisa. E ele emprenhava facílimo pelo ouvido. Aí ele começou, rapaz, a criar problema para mim. Inclusive, chegava dinheiro do governo federal, tinha que passar pelo Estado para chegar à prefeitura, ele bloqueava. Aí um dia eu fui lá em Ondina, 11 horas da noite. Disse, governador, o senhor está me tratando como se eu fosse um prefeito do PMDB. Eu não, eu sou seu amigo, eu sou seu liderado e sou seu subordinado. Quero continuar na prefeitura até o fim do mandato seu de governador, eu quero ficar lá. E pare de me sacanear. Ele aí disse, é mesmo, você tem razão, me abraçou, nós somos amigos. Nós tínhamos uma relação forte. Aí normalizou, passou um tempo, ele começou a mesma coisa. Aí começaram a fazer pesquisas para ver quem seria melhor candidato a governador. Eu aparecia com 10%, Clériston com 1%. E aí ele começou a se incomodar com isso. E eu dizendo a ele, quem vai escolher o candidato é o senhor, não sou eu. Eu tenho minha cabeça no lugar. Mas um dia ele dá uma declaração para o jornal à tarde, que sai em manchete. Se o prefeito não apoiar Clériston, eu demito ele. Eu digo, tá certo. Então tá. Aí eu ligo para ele. Governador, olha, eu vou passar 10 dias fora com meus filhos. Fui sozinho com Sérgio, Duda e Marcelo, os 3 filhos mais velhos. Os 2 já eram pequeniníssimos. E aí voltei. Ele, nesse meio tempo, ele chama a Eliana, minha mulher, ao palácio, para criar uma intriga comigo e colocar a Eliana ao lado dele contra mim. E a Eliana, com a dignidade que tinha... Mário, você estava no meio de uma grande história do seu afastamento com Antônio Camargo-Magalhães. Eliana Kertz é chamada ao palácio para conversar com a CM enquanto você está viajando. Capítulo 2.
exatamente. E foi uma coisa assim, terrível que ele fez. Né? Porque nesse momento eu estava, do ponto de vista do meu relacionamento com a Eliana, um pouco estremecido. Em razão de que não convém estar entrando aqui, que eu não quero entrar em outras pessoas. Mas ele chama a Eliana e tenta fazer a Eliana ser contra mim para me domesticar. Ele usou essa expressão, inclusive. A Eliana vira para ele e diz: olha, governador, o senhor nunca vai conseguir colocar uma pedra na minha mão para eu jogar contra ele. Os problemas que eu tenho com o Mário, ou venho a ter, resolvo eu e ele. O senhor não precisa participar. Ele chocou, saiu. Aí, quando eu soube disso, lá estava no exterior, liguei, ela me contou, cheguei e disse: eu não volto mais para a prefeitura. E foi assim. Acabou a viagem. Eu cheguei em Salvador, pedi para minha secretária ligar para Sebastião, que era o oficial de gabinete dele, para marcar uma hora comigo para o governador, que eu quero conversar com ele. Aí ele liga para mim: não, a gente tem tanta intimidade, você entra no meu quarto de cueca, você está precisando marcar? Eu digo: não, porque é uma coisa um pouco mais séria. Bom, aí fui, ele demorou de chegar, que estava despachando lá com os prefeitos do interior, no Palácio de Ondina. E aí, como é que foi? Tá, tudo bem, aquela conversa, mas eu vim aqui dizer ao senhor que eu não vou apoiar a Clériston Andrade no governo da Bahia. A escolha é sua, o direito é seu, não tenho nada, não estou tratando disso, estou dizendo que eu não vou apoiar. Ele disse: e eu vim aqui esperar o senhor cumprir o que botou no jornal, me demita. Não, peça demissão, não vou pedir. O senhor me chamou para ser prefeito, eu estou sendo um bom prefeito e bem avaliado pela população, então me demita. Aí foi aquela conversa, ele tentou me oferecer presidência do Banco de Desenvolvimento e outras coisas, enfim. Saímos e ele disse: não fale com ninguém até amanhã, tá certo. Aí quando chegamos, é interessante, é o seguinte, chegamos na porta assim da casa do Palácio de Ondina: cadê seu motorista? Eu disse: eu não vim como motorista, não vim com meu carro. Por quê? Porque eu conheço o senhor bastante, sei como o carro é da prefeitura, o senhor vai mandar deixar aqui e eu vou sair meia-noite e descer aqui. A pé, no escuro. Ele ficou o pé da vida. E aí foram 7 anos de briga, ele fez todo tipo de sacanagem que você possa imaginar. Eu me lembro de um comício, acho que no Rio Vermelho, ele chamou de judeu fedorento, não foi isso? Na Boca do Rio. Boca do Rio, me lembro. Eu tentei, inclusive, processar ele, mas a comunidade judaica, se lembra que ainda era durante o regime militar, né? Deixa disso. Deixa disso, não foi para lugar nenhum. Na real, o que te realiza mais? Política profissional, ser administrador, ou ser prefeito, ou ser um comunicador, o comunicador que você é? Eu acho que o que me realiza mais é ser político na qualidade de comunicador. Hoje eu acho que eu tenho mais influência como político na comunicação do que sendo de um partido ou de um cargo exclusivamente. Certo. Nos seus dois mandatos como prefeito, um indicado por ACM, né? E no segundo você teve uma votação consagradora para se eleger, né? Onde é que você acha que você acertou mais e onde é que você acha que errou mais do ponto de vista inicialmente administrativo? Eu acertei mais em fazer uma administração moderna, com a comunicação fácil com a população e, sobretudo, buscando soluções para a camada de baixa renda e tendo um projeto. Desde a prefeitura biônica e na prefeitura eleita, eu tinha nitidamente um projeto para a cidade de Salvador, coisa que nenhum prefeito hoje tem. Falaremos disso. Comunicação era João Santana, é isso? João Santana foi no segundo governo, no primeiro foi Oswaldo Gomes. Oswaldo Gomes. Mas eu me comunicava muito, é claro que ajudado por essas figuras maravilhosas. E erro administrativo?
Ah, rapaz, erro foi, por exemplo, eu tentei fazer um sistema de transporte de massa com o projeto de Lelé, que eu trouxe, que veio trabalhar na Bahia, ainda na época que eu era secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia, no centro administrativo. Falaremos disso. Isso. Lelé João Filgueiras Lima. Exatamente. O erro foi não ter forçado a barra para que fosse aprovado por Antônio Carlos, na época governador, eu prefeito biônico, para a implantação do sistema de transporte de massa, que ele vetou, dizendo explicitamente a mim, não vou fazer porque vai ser um projeto seu e não meu. E do ponto de vista político, qual o seu grande erro, o seu grande acerto? Olha, o grande erro foi ter escolhido Fernando José como meu candidato e ter feito ele prefeito. Tentei, o meu candidato mesmo, de coração, era Gilberto Gil. Me lembro. Que era afinado com o pessoal, com Antônio Risério, com João Santana, Roberto Pinho, Eliana Kertes, João Figueira Lima Lelé, todos. Ele foi meu secretário de Cultura, inclusive. E acabei, né, aí por sacanagem, de Valdir Pires, que foi, para mim, um outro tipo de Antônio Carlos, mas mais ou menos a mesma coisa. Ele fazia tudo para podar o meu crescimento também. Como prefeito, ele não me ajudou, na sucessão ele não quis participar e acabou indo para a eleição com um candidato até bom, Gildásio Sena, e foi derrotado por mim, que errei ao eleger Fernando José. Que foi um desastre para a cidade. Ah, total. Eu sei que, a gente falou dele há pouco, eu sei que tem muito a ver com Brasília, onde ele trabalhou com Lúcio Costa e Niemeyer na construção de Brasília, né? Mas pergunto sobre Salvador. Que importância teve para a cidade, para você como administrador? E onde na cidade se encontra ainda hoje marcas da gestão do Lelé sob seu comando? Rapaz, em todos os lugares você vê. Vamos começar pelo essencial. O projeto Camaro-Jipe, onde ele tirou da lama e do esgoto, começando em Bom Joá e chegando até a praia, mais de 500 mil moradores dessa cidade, fazendo canais com argamassa armada, que era de concreto mais leve e que permitia que você fizesse essas obras sem ter que entrar com máquina pesada. E por que não máquina pesada? Porque para botar máquina pesada você ia ter que tirar os moradores, botar ele em outros lugares. Então, a marca fundamental do Lelé está aí, no sistema de transporte que ele bolou, nos terminais de ônibus, nos abrigos, no mobiliário urbano, nas passarelas, nas escolas. Lelé foi quem deu a maior contribuição urbana à cidade de Salvador nos últimos anos. E já vinha de antes, se eu não me engano, do centro administrativo. Sim, porque quando eu comecei a fazer o centro administrativo, eu trabalhei muito com arquitetos locais. Num determinado momento, eu não estava satisfeito. E aí, então, me indicaram o Lelé. Ele trouxe ele para Salvador, ele ficou... Lelé era uma figura fantástica, rapaz, fantástica. Do ponto de vista humano, técnico e tudo. E eu cheguei a mostrar ele fez o que Lúcio Costa fazia. Eu tive com o Lúcio Costa, também trabalhou no centro administrativo. No começo, é? É. Aí Lelé botava, eu mostrava os projetos, não estava gostando, ele botava o braço dele em cima, não tá ruim não. Aí eu cheguei e disse, eu conhecendo ele naquela hora, não se zangue não, mas dá para você ir à merda e olhar direito que isso aqui é uma merda? Aí ele viu e trouxe ele, a paz. Os empreiteiros da construção civil se reuniram, fizeram um lobby com Antônio Carlos. Isso. Terrível, para não aceitar o sistema de pré-fabricação de Lelé. Já era o quê? OAS, Odebrecht, as grandes já eram? Ah, todas. A OAS não era grande, não. Era Odebrecht, Góes Coabita, Consic,
várias SIC empresas, que Portuária. até muitas delas não existem mais, né? E parece que teve um encontro no Palácio. Sim. Aí, Antônio Carlos disse para mim, Mário, desista de Lelé, você não está vendo que isso não vai dar certo. Eu disse, governador, vamos fazer uma reunião. Aí fizemos no Palácio da Aclamação. Esses empreiteiros, Antônio Carlos, Lelé, eu. E no final, os empreiteiros não aceitavam. Diziam que não, que ia sair mais caro, que ia demorar mais tempo, não ia dar tempo de acabar no governo de Antônio Carlos. Aí, quando saiu, acabou aquilo, ele vira para mim e diz, desista de Lelé. Eu cheguei e disse, eu não desisto, não. Se eu quiser, o senhor arranja outra pessoa para cuidar, mas eu não desisto. Aí ele virou e disse, então vamos com Lelé. E acabou indo, e foi excelente. E ele acabou gostando tanto que pediu para Lelé projetar a igreja do centro administrativo, a igreja da Ascensão do Senhor. Ele liga para mim de madrugada. ACM? Eu quero uma igreja no centro administrativo feita por Lelé, que, aliás, se você não conhece, vai conhecer, é linda. Ele disse, eu quero uma igreja para a granfinagem se casar. Assim que ele falava. Aí Lelé fez essa igreja fantástica, belíssima, a igreja da Ascensão do Senhor. E por coincidência, quando João Paulo II veio à Bahia, Dom Avelar pediu para a gente fazer uma igreja, e de novo Lelé fez a igreja de Nossa Senhora dos Alagados. Voltando um pouco, que a gente pulou um capítulo aí. E você e a ACM depois, como é que teve? Teve um reatamento? Teve. Quando foi, como foi, até quando foi? 7 anos depois. Ele começou a mandar sinais para mim de que, sabe, sinais simpáticos. Aí meu amigo, deputado federal na época, já morreu, Jonival Lucas, marcou um almoço na casa dele em Brasília. E para ninguém saber, quem foi cozinhar foi a irmã de Jonival. Só estávamos lá, Jonival, Edmond Lucas, que é irmão dele, está aí, meu amigo até hoje, e encontrei com o Antônio Carlos lá. Quando a gente se encontrou, nos abraçamos, ele chorou, eu chorei, muita emoção, porque havia um afeto grande ali, não é? Mas politicamente a gente não se bateu mais, não. Mas você continua encontrando com ele na reta final, como é que... Sim, inclusive entrevistei ele várias vezes, tem entrevista gravada em que ele me elogiava, você fez isso, aquilo. Temos que nos encontrar. Tem uma delas, rapaz, que parece que é uma premonição. Ele diz, olha, em fevereiro do próximo ano, onde quer que a gente esteja, nós temos que nos encontrar. Fevereiro ele tomou posse no dia 13 de fevereiro de 67 na prefeitura. Ele já não estava mais. E no dia que eu soube que ele estava morrendo, eu fui até com o Chico, meu filho, só para isso, lá em São Paulo, no hospital. Ele chorou muito, segurou minha mão. E eu dizendo, a gente vai se encontrar em Salvador, senador e tal. Claro que não, né? Ele foi importantíssimo para mim, embora tenha sido sacaníssimo também comigo. Foi uma figura importante na sua vida. Muito, sem dúvida nenhuma. Mas ele também, como inimigo, ele foi cruel, rapaz, de um jeito que você não pode imaginar. Do ponto de vista de política, de exercício do poder, o que você aprendeu com ele? O que fazer e o que não fazer? Rapaz, não fazer, eu jamais... Uma vez eu disse a ele, numa conversa íntima, eu disse assim, o senhor às vezes é inseguro, fica com receio de alguém crescer, não crescer, e eu não vejo nenhuma razão para isso. Eu vou dizer ao senhor por quê. Porque o senhor é muito inteligente, o senhor é muito hábil politicamente e talvez o mais importante para o senhor não tem limites. Então, não tem limites. Não tem limites. Isso é o poder. Não tem limites. Uma coisa, por exemplo, que eu jamais me colocaria com o senhor. Eu tenho limites, o senhor não tem limites. Então, eu não vejo razão para a sua insegurança. Por exemplo, ele detestava que tivesse um ministro baiano. Que não fosse nem indicado por ele. Não, se não fosse indicado por ele. Por quê? Não, porque vai chegar no aeroporto, vai ter mais gente recebendo ele do que me recebe. Rapaz, eram coisas assim que eram muito da personalidade, da psicologia dele, entendeu? Ele tinha isso.
Mário, o Congresso que está aí é um dos piores da história, certamente o mais medíocre, especialmente a Câmara dos Deputados. E isso se deve muito ao escandaloso orçamento secreto. É um mega caixa 2 fermentado, embutido no orçamento e mantido em segredo o destino de bilhões e quem está mandando as emendas. Como é possível, se é que é possível, sair dessa? Apesar do Flávio Dino já ter posto o pé na porta lá no Supremo, com o Supremo, em parte. Olha, esse aí, na realidade, se você for olhar bem, começou com a 2013, a Lava Jato, a queda, o golpe dado em Dilma, né? Michel Temer, presidente da República. Militares manobrando. Pois é. Manobrando, inclusive, o Supremo Tribunal, né? O general Vilas Boas mandando um Twitter com um recado. Olha vocês aí, o que é que vão fazer? Um lá em abril, para não dar o habeas corpus, e depois, quando acabou a eleição, para manter Lula preso e tal. E a conivência do Supremo com os absurdos cometidos com Sérgio Moro. Então, eu acho que isso vai levar muito tempo para haver uma mudança. E só haverá essa mudança se nós tivermos condição de mobilizar o povo, como aconteceu com a PEC da bandidagem, que eles chamam de blindagem. Você imaginou você blindar presidente de partido? Não, e por crimes antes, durante ou no futuro. Pois é. Então, eu não vejo solução a curto prazo, porque a maioria vai ser reeleito com todas as vantagens que eles têm. A única diferença é que o caixa diminuiu um pouco, tanto é que o desespero da PEC da bandidagem parece ter a ver com então você não vai ter imposto para bets, não vai ter imposto para fintechs, você está abrindo uma outra margem de negociação. Apesar dos 4,9 bilhões do fundo eleitoral, mas parece que são insaciáveis, né? E são mesmo, você não tem a menor dúvida disso. Eu cobri dezenas de eleições do Brasil e mundo afora. A redemocratização Tancredo versus Maluf, Maluf versus Tancredo, por exemplo, foi um derrame de caixa 2 de ambos os lados, assim como seriam eleições anteriores e seguintes. Era algo naturalizado, incorporado à política. Um ex-candidato à presidência me disse no final dos 90, caixa 2 é do jogo, corrupção é quem pega para si dinheiro de campanha. Qual é a dimensão do que foi a política, que na época isso era absolutamente corriqueiro, em relação ao hoje? Olha, não mudou muito, não. Eu não acredito nessa história aí, não. Se você olhar a última eleição, por exemplo, com o próprio Congresso Nacional, caixa 2 bilhões para eleger, milhões para eleger um deputado federal. Vem da onde esse dinheiro? Não é legalizado, é tudo por baixo. Continua, não tem jeito, isso é igualzinho. Para mim, eu não vejo mudança nenhuma. Você que conhece economia, administração, não existiria quase que um outro PIB que roda fora do Brasil real? Sim, com certeza. Com certeza, agora com jogos, bets, fintechs e tudo mais, e vai para o Congresso, o governo quer taxar com justiça isso. O Congresso, a Câmara dos Deputados, não somente derrota, como comemora, com festa, alegria. Rapaz, é um escárnio. Agora, enquanto a população não se mobilizar, vai ser complicado. Nesse caso da bandidagem, se mobilizou, mas os jovens não estavam presentes. E aí, como é que é? Até que em São Paulo, nas ruas... Sim, mas ainda não é na quantidade, rapaz. Na minha juventude, a gente participava politicamente, mas chegou o regime militar, decreto 477, quem tivesse participação política era caçado da universidade, sem direito sequer fazer outro vestibular. Então, as pessoas passaram e hoje, o que o pessoal quer? Felicidade, consumo, né? Estar bem. Eu quero ser feliz, oh meu Deus. Falando nisso tudo, como é que você vê Salvador hoje? O que está acontecendo nessa cidade? Na ótica de quem foi prefeito, e vamos ao detalhe, e conhece profundamente. Qual seria o destino de Salvador, na sua cabeça,
como cidade símbolo do Brasil, cidade mãe do Brasil, e o que ela está se tornando? Salvador hoje, para mim, é uma coisa que me dá tristeza, e vou lhe dizer por quê. Primeiro, não há um projeto da cidade, para a cidade. O que se pensa, e hoje o prefeito, inclusive, ele diz com muita clareza. Ele chegou a dizer assim, chega ali, por exemplo, na praia do Buracão, quem está fora da Bahia não sabe o que é, mas é uma praia que tem umas casas de pessoas que moram lá há muito tempo. Eles ali moram 3 pessoas idosas que pagam 3 IPTUs. A gente bota 3 prédios ali e vão pagar 90 IPTUs. Quer dizer, a visão que se tem da cidade é completamente equivocada. Primeiro, equivocada porque não se respeita o valor da cidade de Salvador como a terra principal. Aqui foi que nasceu a aventura chamada Brasil. Foi da Praça dos Três Poderes, que é a Praça Municipal, que está sendo loteada, que se faz rooftop em prédios sem autorização do IPHAN. E o IPHAN simplesmente faz de conta que não é com ele. E se cada vez você bota aquelas áreas da cidade nobre a serviço dos ricos, e os pobres vão continuar na periferia, e de vez em quando ele dá um bombonzinho, faz uma quadra de esporte, faz uma escolinha, bota um postinho de saúde. Rapaz, de uma forma tão absurdamente negativa e desrespeitosa, e como não há uma educação de nível adequado, inclusive para ter uma visão política, essa periferia que faz parte, quase 90% da cidade, não faz nada, aceita. Quando vai lá, tem uma quadra de esporte, eu tenho um bombonzinho, um brinquedinho, acha maravilhoso. Então, Salvador não tem projeto. Tem um hoje... projeto de poder econômico. Pois é, só. Então, vamos fazer mais edifícios, vamos esquentar essa cidade, vamos destruir essa cidade e o patrimônio histórico da gente. O que diz a legislação que está proposta agora? Ela altera o quê? Altera tudo, rapaz. E de uma forma disfarçada. Se você pegar uma lei, e eu pego todas e leio, você vai assim, a lei propondo, por exemplo, uma coisa qualquer, que não tem maior importância. No finzinho vem um artigo. Fica alterada o critério para a borda marítima de Salvador. Porra, a lei, se olhar a ementa da lei, a lei é para fazer outra coisa. E lá tem um artigo, um jabuti, e vai e passa. Praias. Sim. Muda a praia. Sim, muda a praia, privatiza a praça municipal, tira a prefeitura, leva para o antigo arcebispado. A prefeitura sede feita pelo Lelé, é isso? Pois é. Aquilo ali é desmontado. A gente teve um cidadão aí que já foi até senador da República. Não, bota aquilo para ser uma prefeitura bairro. Que é isso, rapaz? Então, não tem projeto. O projeto é um projeto econômico, financeiro, para benefícios da mesma elite de sempre. No Riso Choro, você reflete muito sobre a morte e diz que a encara com muita naturalidade, mas que foi muito abalado pela perda, por exemplo, do seu irmão Eduardo e de sua mãe, que morreu quando você tinha 17 anos. Que você, só depois de passados 20 anos, você conseguiu chorar a morte da sua mãe, Sara Violeta. Seu riso-choro tão constante foi desde sempre ou é algo que se sucede depois de tanto tempo de contenção com a morte da sua mãe? Não, foi desde sempre. Eu me lembro, papai não queria que a gente trabalhasse. A obrigação de vocês é estudar. Mas no mês de dezembro, tinha mais movimento na loja dele, ele deixava a gente ficar lá no fim do ano trabalhando. Eu adorava, até porque ficava de noite. Aí, no dia de Natal, de manhã, antes de abrir a loja, ele chamava todos os funcionários e dava
uma gratificação. E dava, inclusive, para meu irmão Carlos, meu irmão Eduardo, para mim, não era? Eu devia ter 12 anos por aí. Na hora que ele me chamava, eu chorava. Então, Eduardo, meu irmão, morreu há 25 anos. Até hoje me emociona. Aí vira agora. Agora vira riso, entendeu? É assim, às vezes eu estou contando uma piada e começo a rir. Depois pode virar choro também. Virar riso. Aí uma neta minha, Carolina, ela virou e disse, pô, isso é riso, choro. Daí virou o nome, inclusive, desse livro. E eu sou assim mesmo. Você tem uma filha, Duda, e 5 filhos, né? É. Não, tenho duas meninas. Duas meninas, isso. Duda e Mariana. Isso. Deles, quem mais passou pela comunicação de alguma forma, ou está ou passou? Passou pelo quê? Pela comunicação, pelo jornalismo, ou pela comunicação de uma forma geral? Bom, passaram de outra forma, né? Marcelo, Chico, Mariana, publicitários, né? Cada um de uma forma, né? Passaram pela comunicação, inclusive trabalharam em campanhas políticas e tudo, mas com publicidade e com comunicação, e Chico hoje, que na realidade é quem comanda todo o grupo. Então, na verdade, tem uma linhagem aí, né? Tem, mas nenhum deles foi para a política. Não, nenhum. É isso. Olha, eu me formei em administração, Sérgio, meu filho mais velho, é formado em administração, Duda é formado em administração, Mariana é formada em administração, mas cada um seguiu uma carreira e eu nunca disse a ele, lá vai para aqui ou vai para ali. Não, e política eles não fizeram. Passaram pela comunicação. O que você pensa? Salvador tem três museus sobre a questão, sobre a origem africana, etc. Museus importantes. Ao contrário de uma Disneylândia de ricos com hotéis ali no centro, o que você imagina ou pensa de um memorial da diáspora africana ou afro-americana ali na região do centro, da Cidade Baixa, ou ali no centro mesmo histórico? Olha, ali tem um trabalho. Incorporasse os museus que existem como salas destacadas. Mas o museu que eu digo, nos portes do Museu da Palavra em São Paulo, do Museu da Manhã, que vivem abarrotados e geram emprego de uma maneira sistêmica, né? Olha, rapaz, eu gosto muito do projeto de Capinã, do Moncabe. Acho que foi e é uma coisa extraordinária, embora ele, até por questões de idade e tudo, tenha se afastado. E eu acho que a proposta inicial mudou. Por quê? Quando a prefeitura, por exemplo, usa como publicidade Salvador, capital afro, não tem nada que ver. Não é, na realidade, isso. Não é por aí. Isso é coisa muito mais de marqueteiro do que de realidade. Eu acho, rapaz, que essa população negra aqui de Salvador, que é a maioria e que é a mais forte e a mais importante, inclusive do ponto de vista cultural, rapaz, ela tem sobrevivido, mas aos trancos e barrancos. E o que eu acho que ela precisaria ter mais é uma representação política mais forte, para a gente mudar e acabar com essa coisa de ter rooftop para os brancos ricos ou os turistas ricos que venham para aqui. Nós precisamos valorizar o nosso povo, com a educação, com saúde, com acesso político também. E por que, historicamente, já há décadas já, quase sempre Salvador
é um dos piores, o pior índice de emprego medido, isso medido pelo IBGE, etc, etc. Por que isso não muda nunca de forma alguma? Ah, não pode mudar. Eu acho que não tem como mudar, porque se não há um projeto para a cidade que leve em consideração todas as suas características super peculiares, Salvador é diferente de qualquer outra cidade do Brasil. Então não vai mudar, não, porque a gente continua, o poder público, dando bombonzinho, calando a boca, dando cala-boca, como se fala, dando cala-boca para a maioria, às vezes pessoas dizem assim, dando para a maioria nada, a maioria leva filé mignon. Enquanto vão jantando nacos. Pois é, meu filho, olha, então fazer um casamento, mas não, que casamento lindo, no elevador La Serra, dali, com aquela baía que é lindíssima, que maravilha, tudo do bom e do melhor champanhe, os melhores caviares. Porque está privatizado também o elevador? Você não sabia? 2 andares foram entregues à mesma empresária, Andréa Bellamy, que fez o rooftop e vai fazer um hotel Andréa no prédio número 1 da Rua da Misericórdia, sem ter projeto aprovado pelo IPHAN, sem licença nem habite-se da prefeitura. E ninguém faz nada, nem o IPHAN. Hoje mesmo, semana passada, eu perguntei, ô Margarete Menezes, você que é baiana, você que é ministra da Cultura, o IPHAN é subordinado a você, e você não faz nada, fica todo mundo quieto. Não faz. E você, quando pensou no Gilberto Gil como candidato a prefeito, isso tem a ver com aquela sua fala de 1 minuto atrás, né? Qual era a intenção, qual era a colagem que você queria fazer ali, que você pensava em fazer? Ali era o destino da cidade? Sim. Cidade cultural, musical? Claro. Porque ele, a pessoa dele, rapaz, você conseguia personificar um sujeito com um nível cultural, com um conhecimento da cidade, sendo negro, rapaz, que representa a maioria desta população. Aí entra Luiz Leal, uma figura maravilhosa, respeitada, entra em minha casa, mando de Valdir Pires e diz, Mário, você não acha que Salvador não está preparada para ter um prefeito que use brinco? Você acredita? Foi assim. Na realidade, não era só o brinco, era a cor. Ele foi vetado por Valdir Pires. Tem até aquela música que ele mesmo fez. Para vereador, pode. Para prefeito, não. Para vereador, pode, Valdir. E tinha uma outra, né, que anterior. Preto não entrava no baiano nem pela porta da cozinha. Mas não entrava mesmo, rapaz. Não entrava mesmo. Eu tinha um irmão de criação. Não tinha não, porque ele está vivo. Meu pai era sócio do Baiano desde o início da vida dele aqui. Indicou ele para ser sócio do Baiano. Foi vetado, porque ele tinha um cabelo duro, embora tez clara. É isso aí, isso é Salvador, isso é Bahia, ainda continua assim. Mário, muito obrigado por essa ótima conversa, essa tomografia da nossa terra. Um abraço. Obrigado a você, Bob. Tenho uma maior admiração por você. Gosto de você há muito tempo. Várias vezes trabalhamos juntos. E agora, mais do que nunca, trabalhamos juntos todas as quintas-feiras com Jânio de Freitas e Sérgio Augusto. E você é uma peça-chave nisso, como é no jornalismo do Brasil. Eu sou seu admirador daquele mesmo, profundo. Um abraço e até a próxima. Até. Muito obrigado. O TV Entrevista volta na semana que vem. Eu te espero. Até lá.